Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez de volta com a palavra de Deus. E nesse momento quero já te agradecer a todos vocês que estão inscritos nesse canal. E você que ainda não se inscreveu, vai lá e aperta o sininho e se inscreva. Se inscreva no nosso canal e Deus vai te abençoar. Aperta o sininho lá. Ok? Estamos combinados. Eu vou estar deixando aqui uma palavra para meditação nesse momento, aos nossos corações. Livro de Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Glória a Deus! Estamos numa corrida, né? Estamos nessa corrida, é o que nos foi proposto, a carreira que nos está proposta. Nós estamos aqui nessa corrida, é o teste da fé neste mundo que dura a vida inteira. Estamos sendo testados todos os dias, até o fim do século, até a consumação dos séculos, até a vinda de Jesus, né? Jesus falou: estarei convosco até a consumação do século. Então nós temos que percorrer temos que correr, sabe? Permanecer correndo, sendo testado todos os dias, a todo momento da nossa vida. Deus testa a nossa fé para que nós possamos alcançar o nosso alvo. A corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e constância. Então nós temos que ser constante nesta corrida e ter paciência. O caminho deve ser percorrido com paciência e com perseverança, porque nós sabemos que o caminho da vitória é o mesmo que dos santos, esforçando-se para chegar até ao fim. O caminho da vitória é o mesmo que os dos santos. Louvado seja Deus! Então nós temos que permanecer neste caminho. Não podemos nos desviar deste caminho. Não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Mas o caminho da vitória é o mesmo que dos santos. E nós temos que nos esforçando-se para chegar até o fim. Então é um esforço, é uma batalha, é uma corrida. Temos que ter paciência, temos que ser perseverante, ter certeza, ficar de olho no alvo, né? Para nós percorrermos esse caminho e ter fé. Nunca deixe a sua fé. Não deixe que sua fé venha a ser abalada. Permaneça firme neste caminho. Não se desvie dele até chegar ao fim. Você vai cansar, você vai desanimar, você vai se entristecer, mas não para. Não desista do caminho, não volte para trás. Olhe somente para o alvo, que é Jesus Cristo. Na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham. Esse é o problema difícil, né? Porque o pecado, ele nos atrapalha a permanecer neste caminho, né? Deixar o pecado de lado, ou que nos fazem ficar para trás, né? O nosso pecado, ele nos deixa ficar para trás. Esse pecado que nos deixa ficar para trás, porque o pecado, ele começa a pesar em nós. Aí nessa caminhada a gente começa a se cansar, a se afadigar,
né? Com o peso do pecado. Isso faz com que a gente pare, ou que a gente olhe para trás, ou que a gente queira voltar. Então, nessa corrida, nós devemos deixar de lado o nosso pecado, porque senão a gente não consegue chegar até o final. O peso é muito grande, a culpa é muito grande. Então vamos deixar de lado o nosso pecado, vamos nos arrepender, porque a palavra de Deus vai nos dizer: aquele que confessa seu pecado, se arrepende e deixa, alcança a salvação. Então alcança a misericórdia de Deus quando confessamos e nos arrependemos de todo o nosso coração. Então que nós possamos confessar os nossos pecados, nos arrependemos, para que nós possamos continuar a perseverar com paciência neste caminho. Estamos na corrida, estamos correndo para chegar lá no final, para nós atingirmos o nosso alvo. E nós temos, nessa corrida, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Fixarmos os olhos em Jesus, as nossas vidas, o nosso coração somente em Jesus. Temos que colocar tudo em Jesus. Olha para Jesus, coloca seu coração em Jesus, né? Para que a gente possa permanecer no caminho. Porque Jesus, no exemplo que ele nos legou na terra, de obediência e perseverança, o Senhor deixou esse exemplo para nós, né? O Senhor Jesus deixou esse exemplo de perseverança na terra. Obediência. Temos que obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, né? Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, olhar somente para Ele e obedecer e perseverar para permanecermos neste caminho. Estamos percorrendo, é a carreira que nos está proposta. Foi isso que Deus propôs para nós. Este é o propósito de Deus. O Senhor nos escolheu, nos chamou para fazer a obra, nos chamou para a salvação. Então nós temos que percorrer este caminho, mas obedecendo os mandamentos do Senhor, perseverando, orando, crendo, né? Tendo paciência, não olhar para trás e não parar e não se desviar do caminho. Porque na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado. Este pecado. E tá vendo? Que nessa corrida devemos estar conscientes, porque o nosso maior perigo que nos confronta é a tentação ao pecado. Então nós temos que estar revestido do poder de Deus. Temos que estar cheios da graça de Deus, né? Perseverando em oração, em jejum, na consagração, lendo a palavra de Deus, porque a palavra nos sustenta, a palavra do Senhor nos sustenta e nos mantém de pé, para que nós não venhamos cair em tentação e que nós não venhamos pecar contra Deus. Essa é a corrida, né? Nós não podemos parar de maneira alguma. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele tenta nos parar. Então ele começa a nos tentar, e muitas das vezes, se estivermos fracos, se nós não estivermos ali na vigilância, na oração, nós vamos ceder ao pecado. Mas eu e você, neste momento, desta palavra, mediante esta palavra, que nós possamos ter consciência de não sermos tentados, né, para o pecado, mas permanecer, de voltar àquela pátria de onde haviam saído, né, que muitos começam a correr e quer voltar para trás. Porque às vezes nesse caminho,
né? Se a gente ceder ao pecado, nós vamos sentir desejo de voltar para trás, né? Aquela pátria de onde nós saímos, aonde nós saímos, e de tornar de novo cidadãos do mundo. Nós queremos voltar para trás, voltar para o mundo. Novamente nós já saímos do mundo, então nós não podemos voltar para lá. E isso é o que o pecado nos faz nesta caminhada. Queremos voltar para trás, voltar para o mundo novamente. Nós temos que olhar somente para Jesus, porque nessa corrida da fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus. Então, nessa corrida, temos que olhar somente para Jesus, né? Olhar para Jesus como exemplo que ele nos deixou de confiança em Deus. Temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus e dedicação à vontade de Deus. Nos dedicarmos à vontade de Deus. Olhar para Jesus é isso. Quando nós olhamos para Jesus, nós seguimos o exemplo dele, nós confiamos neles, nós dedicamos a ele e à vontade de Deus. Nós estamos prontos a fazer a vontade de Deus quando nós estamos olhando para Jesus. É porque nasce um temor tão grande no nosso coração. E como nós olhamos para Jesus e como nos dedicamos a Jesus, é de oração, orando, vigiando em todo o tempo. É aquela vontade de vencer, aquele desejo de vencer as tentações e o sofrimento que passamos. Então a gente tem a certeza que nós vamos vencer todas as tentações, todos os sofrimentos dessa vida, nessa terra, e de perseverar na lealdade. Temos que ser leal ao Pai. Temos que ser leal a Deus, ser sincero, né? Sermos honestos, sermos verdadeiros ao Pai, ao nosso Deus, porque Ele nos chamou para uma grande obra e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou, porque nós temos que começar e terminar. Então nós começamos nessa corrida, temos que terminar, temos que ir até o fim, porque muitas pessoas começam a fazer as coisas e param no meio do caminho, né? Começa a parar no meio do caminho, volta para trás, mas nós temos que ter essa determinação. Quando olhamos para Jesus, se você fitar os seus olhos para Jesus, você não desanima, você não vai parar, você vai vencer toda a tentação, todo o sofrimento, você vai perseverar, você vai ser leal ao Pai, né? E terminar a obra para a qual Deus nos chamou. Vamos terminar a obra de Deus. Deus nos chamou, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar a obra que ele começou em nós. Nossa fonte de energia é amor, graça, misericórdia e auxílio. Essa é a nossa fonte de energia. Então vamos ter mais amor, vamos ter misericórdia e auxílio. Então nesta caminhada, nesse caminho, nesta corrida que estamos aqui percorrendo, nós temos que praticar o amor, temos que ter a graça de Deus, tem que usar de misericórdia e auxiliar. Então isso é fazer a obra de Deus. Isso é a corrida que nós estamos aqui correndo para nós chegarmos lá no final e vencer todas essas regras, né? Vencer todas essas questões aqui que Deus nos propõe, né? O escritor, a carta aos Hebreus, ele está comparando, né, a nossa vida, a nossa caminhada de fé como os corredores, né, como os atletas se preparam para o dia da corrida, eles se preparam fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente, se preparam, se alimentam, tem uma alimentação saudável. Então nessa corrida
corrida, nós temos que estar todos os dias nos preparando, né? Espiritualmente, materialmente, fisicamente, e nos alimentarmos, temos uma alimentação saudável, que o nosso alimento é a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que nós possamos chegar até o final, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu para esta grande corrida, né? Essa maratona aí, essa corrida, para vermos quando nós chegarmos lá no final, ainda vamos ganhar o troféu da vitória, a coroa da vida, o nosso nome vai estar escrito ali no livro da vida. Então vale a pena, meus amados, né? Percorrer este caminho. Percorra esse caminho com fé. Não olhe para um lado nem para o outro. Não olhe para trás. Olhai somente para Jesus. Olhai somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja e te ilumine nesta caminhada. Que Deus possa segurar em suas mãos para que você tenha força para chegar até o final. Você vai chegar até o final como um vencedor e vai levantar a bandeira da vitória e vai cantar só o Senhor é Deus, como Miriam cantou quando atravessou ali aquele mar, o Mar Vermelho. Vamos cantar também naquele grande dia, quando nós percorrermos esse caminho que o Senhor nos traçou. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.